Me dizendo que é uma evangélica macumbeira. Acabei de me tornar macumbeira. Muito feliz, muito orgulhosa. Brasileira, né? Então, tudo que é de matriz africana me interessa. É o meu povo, é a minha música. Eu acho muito curiosa essa narrativa de que as religiões de matriz africana são o candomblé e a umbanda. Eu estive na África, na Tanzânia, em 2021, e eu vou mostrar algumas imagens do que eu vi lá. E o que muitas pessoas que adoram falar das religiões de matriz africana esquecem é que a maior religião da África é o cristianismo, seguido do Islã. E Umbanda, Candomblé praticamente são inexistentes na África. O vídeo desse senhor traz muita desinformação e falta de conhecimento profundo sobre o continente africano. E eu acho muito engraçado porque é muito comum ver pessoas que vão ao continente africano por poucos dias e voltam achando que já entendem toda a história do continente, cultura e espiritualidade. E isso é um verdadeiro erro. Sobre a fala da Luana Piovani, é importante entender um ponto essencial. O Brasil é um país profundamente miscigenado. Por isso, é natural que as pessoas de diferentes origens se sintam conectados com as religiões de matriz africana. E outra coisa que precisa ser dito é que os orixás não fazem distinção de raça ou gênero. E é por isso que vemos, inclusive, babalorixás brancos exercendo papéis importantes nas religiões de matriz africana. Mas existe uma camada histórica que muitas vezes é ignorada. Ao longo dos séculos, diversas sociedades africanas resistiram à imposição de religiões externas, especialmente o cristianismo e o islamismo. Essas resistências não foram simples e, em muitos casos, custou vidas. No Reino do Congo, por exemplo, o cristianismo foi inicialmente adotado de forma estratégica pela elite governante do reino no século XV. No entanto, com o tempo surgiram conflitos com missões europeias que tentaram impor o controle político e cultural sobre a população. Isso levou à ruptura no reino. Uma das figuras mais emblemáticas desta resistência foi Kimpavita, que liderou o movimento espiritual no reino no início do século XVIII, e como resultado, ela foi executada por cristãos. Outro exemplo marcante é a rebelião Madidi, uma das maiores resistências anticoloniais do continente africano, lideradas pelo Kindjekitile Ngulwale. O movimento uniu diferentes povos contra o domínio alemão, o trabalho imposto, a imposição cultural e religiosa. Jomo Kenyatta, o primeiro presidente do Quênia, tem uma frase marcante dizendo: quando os missionários chegaram, os africanos tinham a terra e os missionários tinham a Bíblia. Eles nos ensinaram a orar de olhos fechados. Quando abrimos os olhos, eles tinham a terra e nós a Bíblia. Não sei se você conhece a carta de Leopoldo II aos missionários. Essa carta reforça como a religião foi utilizada como instrumento de domínio durante o período colonial e a influência religiosa aos africanos. E tudo isso ajuda a explicar por que hoje o continente africano possui uma forte presença do cristianismo e do islamismo, religiões que continuam crescendo, muitas vezes coexistindo com práticas tradicionais africanas. Aqui entra uma reflexão pessoal muito importante. Eu cresci em uma família cristã, fui batizado, meu contato com as práticas religiosas africanas foram muito limitados, praticamente inexistentes, exceto em um momento específico na minha infância. Foi só aqui no Brasil que tive oportunidade de conhecer um terreiro, e isso diz muito. Muitos de nós africanos fomos educados a rejeitar nossas próprias raízes culturais e espirituais. Existe um processo histórico que contribui para isso e que ajuda a explicar o crescimento dessas religiões ao longo do tempo. Não se trata de negar nenhuma fé, se trata de entender a história, considerar as origens e refletir sobre o que foi preservado e o que foi apagado.